Aleluia! A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém, irmãos? Pergunta para a pessoa que está do seu lado. Fala, tu está preparado? Fala assim, Deus tem mais. E o mais de Deus é sempre o melhor. Glória a Deus. Eu estou muito feliz de fazer parte dessa história. Estou muito feliz mesmo. Quero que você marque esta data. Gostaria que você marcasse, porque o que Deus tem falado comigo nesses dias é que essa conferência é um start de um início de um novo ciclo. Essa conferência é um divisor de águas para coisas maiores que Deus apenas está só startando, mas que nós veremos ainda mais adiante. Eu tenho uma palavra para compartilhar o seu coração, e eu creio que Deus vai te abençoar. Eu gostaria muito da sua atenção, porque Pastor Edson, Pastor Marinho, os dois estão muito alinhados, e por Jesuscidência, não é nem coincidência, é Jesuscidência. Um tempo atrás nós estávamos separados no monte, quem estava lá conosco lembra que eu usei justamente esse texto de Josué aí, para nós falarmos a respeito de algo que Deus estava fazendo. O tema da palavra que eu quero compartilhar com você é fagulha. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala fagulha. A grandeza das coisas pequenas. Gostaria de compartilhar com você uma descoberta, que eu tenho feito nesses últimos dias. Preparando uma série de mensagens e escavando o que eu coloquei, camadas mais profundas na palavra de Deus. Nesse tempo devocional, eu me deparei com alguns tesouros escondidos nos detalhes do coração de Deus. E o que o Senhor falou comigo é que todos os moveres de Deus na terra, quando nós olhamos toda a história bíblica, nós vamos entender que o mover de Deus se estartou como pequena fagulha. E essa fagulha, ela está representada em toda a história através dos homens da fé. Eu não sei se você conhece sobre os heróis da fé, mas a Bíblia ela relata sobre homens que foram precursores, proeminentes no avivamento, no mover de Deus. Mas esse mover começou como uma pequena fagulha. E quando nós vamos conhecer a história, nós vamos ver que Deus usou homens, e esses homens, eles mantiveram seus corações acesos, mesmo diante das dificuldades do seu tempo e das suas limitações humanas. Hoje eu vou compartilhar com você eu quero contextualizar para você o capítulo de Atos. Não sei se você já leu a história de Atos, o livro de Atos, mas do capítulo 5 ao capítulo 9, até o último verso, que é o verso 31, todas as histórias que estão contadas e registradas no capítulo, elas estão interligadas. E do capítulo 5 de Atos, a palavra de Deus vai mostrar um crescimento que aquela igreja, que é o que a gente chama, quando você vai estudar a história, é a igreja do primeiro século. Essa igreja, após o cumprimento da promessa de Deus, ali em Atos capítulo 1, verso 8, que ao derramar do Espírito, a palavra vai dizer que aquela igreja ela começa a crescer. Eu quero te falar, nós vamos crescer muito ainda. Nós já temos crescido, mas Deus está nos colocando e nos conduzindo por um caminho de crescimento que nós ainda não experimentamos. E aqueles irmãos começam a experimentar uma medida de crescimento. Olha para cá. Mas à medida que aqueles irmãos experimentam crescimento da parte de Deus, então eles começam a enfrentar alguns desafios. E eu gostaria nessa tarde de traçar e mostrar para você que quando Deus quer nos conduzir ao crescimento, que é fruto da vontade dEle para nós, existe um caminho e existem desafios. Amém? A igreja do primeiro século era uma jovem igreja, e
houveram pelo menos dois tipos de desafio que eles precisavam romper: o desafio interno e os desafios externos. No capítulo 5 você conhece de Atos, você já leu, que a Bíblia conta um episódio que Satanás tentou influenciar Ananias e Safira. Vocês lembram dessa história? Preciso da sua atenção para você entender o que eu quero dizer. Ainda vou começar, calma. A Bíblia vai contar que Ananias e Safira são incentivados pelo próprio Satanás a introduzir um tipo de avareza. E a Bíblia diz que estava acontecendo um mover naquele tempo, uma hipocrisia e uma fraude. Você lembra muito bem. E o propósito de Satanás, ao introduzir esse tipo de coração no mover de Deus, era minar um primeiro aspecto que Deus procura para o crescimento saudável, que se chama pureza e essência. Aquela igreja estava experimentando de crescimento, e se tinha algo que Satanás poderia minar para prejudicar o crescimento saudável de uma igreja, era minando a pureza e a essência daquela comunidade. Então veja bem, Deus está nos conduzindo a um caminho de crescimento. A promessa de Deus para Imel Cuiabá é que nós experimentaremos um mover de crescimento de jovens avivados, que serão espalhados pelos bairros, através das células, para que através das nossas vidas haverá um incendiar da vontade de Deus. Mas veja bem, se tem um território que o diabo deseja minar, ganhar espaço na comunidade, na vida da igreja, se chama minar a nossa pureza e a nossa essência. Aquela igreja do primeiro século passou por isso. Então veja bem, a pureza hoje, ela aponta para algumas coisas. Como é que o diabo poderia também, se Deus quer nos conduzir a um caminho de crescimento, como é que o diabo poderia nos minar hoje na vida da igreja, nesse aspecto de pureza? E o que o Senhor falou comigo é que nós podemos correr um perigo de, no meio do mover, por não estarmos atentos a esses desafios internos, confundirmos experiências emocionais sem transformação genuína. Olha para cá, jovem, adolescente, irmão e irmã, a vontade de Deus é que nós possamos caminhar no mesmo caminho daquela igreja de Atos. Aqueles irmãos experimentavam uma transformação genuína. Jovem, você pode babar, você pode chorar, glória a Deus, não tem nenhum problema com isso. Mas você sabe que um desafio da nossa geração é que a nossa geração é muito emocional. Muitas vezes a palavra que é liberada não tem sustentabilidade. E esse é um desafio para o nosso tempo. E eu sou um desses que Deus tem me dado encargo pela minha geração. Já tem 10 anos que eu estou aqui plantando semente. Sabe, meu amado, você que está aqui jovem, meu irmão e minha irmã, a vontade de Deus é que nós ganhemos proporções maiores de transformações genuínas. O propósito de Deus é que na medida em que o mover de Deus avança e a igreja passa por um crescimento genuíno, nós experimentamos transformação genuína. Não é aquele oba-oba que a gente já viu, não é um simples movimento sem a autenticidade da realidade espiritual. A vontade de Deus para o crescimento saudável passa por uma transformação genuína. A vontade de Deus para você que é jovem, adolescente, quero te falar, é que você experimente uma experiência genuína com a glória de Deus, de tal forma que você vai poder dizer: o Senhor me tocou e a minha vida não é mais a mesma. Você pode dizer amém por isso? Mas aquela igreja também passou por um outro desafio. No capítulo 6 nós vamos, de Atos, você vai poder acompanhar isso. A Bíblia diz que há um conflito. A igreja está crescendo, e com o crescimento vem conflito, com o crescimento vem desafios. Então tem um conflito na administração da distribuição dos alimentos para os mais necessitados. E eu quero te falar, aqui nós temos um outro desafio a vencer. Aquela igreja, ela foi desafiada a resolver um conflito
E aquele conflito era uma ótima oportunidade para outro problema. Se chama minar a unidade. Olha para cá. A vontade de Deus é que nós cresçamos. Mas se tem um desafio que nós precisamos vencer, na medida em que nós crescemos, se chama conservar a unidade do Espírito. Se aqueles irmãos não resolvessem o conflito da unidade, Deus não poderia continuar com o crescimento saudável. Portanto, eu quero dizer também, o que o Senhor está fazendo nesse tempo é nos conduzir ao crescimento. E o crescimento passa pela restauração da unidade da igreja. Essa conferência, ela é um start de uma unidade que Deus deseja restaurar e consolidar no nosso meio, como Imel Cuiabá. Porque sem unidade nós não vamos crescer. Amém? O crescimento. E pastor, o que acontece quando nós não trabalhamos a unidade? A gente cresce de uma outra forma. A palavra vai mostrar que houveram muitos homens que fizeram grandes feitos, mas de forma individualizada. E o crescimento saudável da igreja passa pela manifestação da operação de Deus através do corpo. Isso vem através da unidade. Olha para cá. Você não vai crescer sozinho. Nós vamos crescer juntos. Uma outra coisa que o Senhor falou, e esses são desafios internos. Eu quero mostrar um caminho para você. Aquela igreja, capítulo 7, capítulo 8, a Bíblia vai mostrar um outro tipo de desafios. Lembrando, os irmãos estão crescendo. A igreja do primeiro século está crescendo. E aí então vem os desafios externos. Os desafios externos estão representados pelas perseguições. Aqui é um outro tipo de desafio. Porque no capítulo 7, no capítulo 6, ali no final do capítulo 6 de Atos, a palavra vai mostrar um episódio que a gente chama de diáspora, uma dispersão devido à perseguição aterrorizadora que aconteceu naquele século. Preste atenção, na medida em que a igreja cresce, haverá perseguição, e nós temos visto isso, mas esse é um caminho do crescimento. Em algum momento nós precisamos estar preparados. Se nós queremos crescer, Deus nos permitirá passar por processos até mesmo de perseguição. Aqueles irmãos passaram. Então eu quero te dizer, esses são os desafios externos. Mas veja bem, a igreja do primeiro século era uma jovem igreja, e tem tudo a ver com o que nós estamos falando, porque nós estamos tratando de jovem. Aquela jovem igreja, ela começa a passar por perseguição. Nós temos alguns tipos de perseguições. Mas veja bem, enquanto naquele momento eles estavam recluídos ali, só em Jerusalém, Deus permite uma perseguição. E a perseguição faz com que aqueles cristãos que estavam só em Jerusalém começam a ser disseminados como pequenas fagulhas para as províncias da época, para as pequenas comunidades. Então, deixa eu te falar, ainda que as perseguições naquele tempo tinham dispersado aqueles irmãos, fica claro que é mediante aquela perseguição que a igreja fica mais esperta, mais alerta sobre a sua real missão. Você sabe que às vezes Deus permite tempos de crise para nós startarmos e lembrarmos das nossas missões? Você sabe que tempos de comodismo é tempo que a gente perde senso de missão? Já viu isso? É só a gente acomodar que a missão fica de lado. Mas a Bíblia vai mostrar na história que Deus permite ali um tempo de perseguição, e aqueles irmãos começam então a ser espalhados. E esse é o caminho do crescimento. Então veja bem, esses foram os desafios internos e externos que a igreja passou. E na medida que a igreja cresce, ela vai se espalhando. Na medida em que aqueles irmãos agora, perseguidos em Jerusalém, começam a ser espalhados nas províncias, então começa a haver o surgimento de pelo menos 3 jovens. E é sobre isso que eu quero falar com você. Do capítulo 5 ao capítulo 9, surgem 3 jovens. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala 3 jovens. Você já ouviu falar deles?
A Bíblia vai contar sobre 3 jovens que se destacam na medida em que a igreja cresce. Diga assim: Felipe, Estevão e Paulo. A igreja cresce, e com o crescimento da igreja surgem novas pessoas. Amém? Com o crescimento da igreja, Deus vai começar a levantar novos jovens. Com o crescimento da Imel Cuiabá, Deus vai levantar você. Amém? Então veja bem, no capítulo 6, 7 e 8, nós vamos conhecer a história de Filipe. Quem lembra de Filipe que foi transladado? Quem lembra aqui? Deixa eu ver. Você conhece a história. A palavra vai contar o episódio da vida de Felipe. Felipe é um discípulo, e a Bíblia vai dizer que esse jovem, ele é direcionado por Deus para um determinado lugar. E a Bíblia vai contar que no final do episódio, onde ele vai até o eunuco, ministra a palavra, o eunuco é batizado. Você conhece a história? Se é crente, meu irmão só tem crente aqui, só estou passando um pano de fundo para você entender. Felipe é transladado, mas o que Deus mostrou para mim? Que esse transladar, pastor Rodrigo, não é um episódio simplesmente, aconteceu uma vez no Novo Testamento. O que o Senhor falou comigo é que Felipe, na verdade, representa a qualidade de uma entrega, de uma estirpe, de uma fibra, de um perfil dos jovens que compõem o mover de Deus. O transladar, na verdade, é uma representação de um estilo de vida. Olha para a pessoa que está do seu lado, fala assim: Deus está nos chamando para o crescimento, e o crescimento passa por construir uma vida de entrega e desprendimento. Veja bem, olha para cá. Filipe representa uma vida transladada. Pastor Danilo, o que é uma vida transladada? É quando Deus encontra alguém com um coração tão desprendido que ele pode mover a pessoa para qualquer lugar. Deus pegou Felipe, enviou Felipe até o eunuco. Deus pega Felipe, envia Felipe para uma outra missão. E isso representa não só um episódio, representa também um estilo de vida, um perfil do jovem que compõe um mover de crescimento. Presta atenção, olha para cá. A vontade de Deus é que você, assim como Felipe, possa ter uma entrega total, uma rendição total, a tal ponto que Deus possa contar com você para mover você aonde Ele quiser. Olha para cá, Deus pode te mover, Deus pode te usar, amém? Isso representa o estilo de vida. Pastor, tem outras pessoas que viveram uma vida transladada? Claro. Projeta para nós, por gentileza, Hebreus capítulo 11, verso 24 ao 27. Hebreus vai falar sobre Moisés. Moisés era esse homem que tinha esse estilo de vida. Pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Uau! A Bíblia está dizendo que Moisés tem um estilo de vida, de entrega e desprendimento desse mundo. Olha só o que a Bíblia diz. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Você pode dizer amém por isso? O que é isso? Isso é alguém que vive uma vida transladada, onde Deus pode usar ele à vontade. Deus pode te usar, jovem, meu irmão, Deus pode te usar da forma como Ele quer, porque nós cantamos, né? Deus me usa, Deus me usa. Aí Deus, você quer ser usado? Tá bom então, usa-me, Senhor. Já cantei muito isso, usa. Aí o Senhor falou, então tá, vou te usar para servir.
para servir o pastor Marinho. Não, Senhor, usar é para pregar. A nossa geração, ela quer destaque, pastor Marinho. A nossa geração está sendo influenciada a querer destaque, a querer posições, a querer títulos. Mas o que o Senhor está nos dizendo é que nós precisamos de um estilo de vida de tamanha entrega e desprendimento, que Ele pode nos mover como Ele bem quiser. Esses são os jovens que compõem o crescimento saudável da igreja. E esses são os jovens que estão se levantando esses dias. Amém? O segundo jovem que aparece no capítulo 6 de Atos é Estevão. Quem já ouviu falar de Estevão? Amém? Estevão, ele é uma representação de o equilíbrio do mover de Deus. Pastor Rodrigo falou sobre o equilíbrio aqui. Projeta para nós Atos capítulo 6, versos 5 e 7, por gentileza. Acompanha comigo. Atos capítulo 6, versos 5 e 7. Acompanha comigo, por gentileza. O aparecer, é isso mesmo? Aqui. O parecer agradou a todos. Então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timão. Rapaz, só nome bonito aqui para você colocar no seu filho, hein? Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Só nome top para você colocar no seu filho aqui. Quem vai colocar aí já faz a promessa e deixa Deus te usar. Olha para cá. A Bíblia mostra nesse episódio que Estevão, ele foi separado para servir as mesas da distribuição dos alimentos. Mas se você for ler os capítulos posteriores, você vai ver que Estevão é um dos principais precursores e avivalistas do Novo Testamento. Ele é o primeiro mártir da Bíblia. Mas veja bem, o que o Senhor mostrou para mim, pastor Rodrigo, é que Estevão foi separado, não é para pregar. Estevão foi separado para servir as mesas. Isso é uma representação do equilíbrio no mover de Deus. O que significa isso? Alguém poderia pensar que servir as mesas seria uma função de menos importância naquela comunidade. Alguns podem pensar que servir as mesas dos necessitados não é tão importante como quem está pregando. Mas Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, de fé, um precursor do Evangelho, um dos avivalistas, foi separado em primeiro lugar para servir as mesas dos necessitados. E o que isso mostra? Mostra que se nós não temos homens e mulheres cheios do Espírito, jovens e adolescentes cheios do Espírito, que se permitem ser usados por Deus em todas as áreas, sabe o que vai acontecer? Nós não teremos um crescimento saudável. Deus pode te usar onde Ele quiser. Amém? Então veja, João capítulo 12, verso 1 ao 3, a Bíblia conta a história e narra a história de Lázaro. Você conhece a história. Lázaro é aquele que morreu. Projeta para nós, por gentileza. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Prepararam-lhe ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Preste atenção, esse capítulo, nós temos aqui o ideal, o equilíbrio ideal da operação da igreja quando ela deseja crescer. Estou te mostrando um caminho de crescimento. Nesse cenário nós temos Lázaro. Lázaro representa o testemunho vivo de todo crente. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, na verdade é o que Deus usa como uma fagulha para um avivamento extraordinário. Na vida da igreja, Deus levanta aqueles com testemunho. Você é um testemunho vivo. Você é essa pessoa que Deus tirou do lamaçal do pecado. Então na vida da igreja tem aqueles que testemunham. Depois nós temos Marta. Marta representa o ambiente que nós devemos cultivar. Olha para cá. Nós desejamos crescer. E o pastor Marinho vai ter um problema ano que vem. Porque em nome de Jesus, isso aqui vai dobrar. Vai dobrar, pastor Edson. Nós estávamos conversando. Vai dobrar.
E o pastor Marinho, não sei o que ele vai ter que fazer, porque nós estamos vivendo um avivamento, em nome de Jesus. E não diz sobre a minha habilidade, não diz sobre as nossas habilidades, diz respeito ao mover do Espírito. Mas veja bem, quando a igreja começa a crescer e há um mover de crescimento, tem algo que Deus nos sinaliza: vocês precisam cuidar do ambiente da igreja. E Marta representa nesse momento o ambiente que nós devemos cultivar na nossa comunidade, na Imel Cuiabá. Marta representa o valor da honra, do serviço mútuo e da generosidade que devemos que praticar uns para com os outros. Olha para cá, não se cresce com desonra, não se cresce com desonra e falta de reconhecimento daqueles que vieram antes de nós. Não tem por que crescer sem unidade. O caminho do crescimento saudável é Deus nos colocar e nos alinhar a um ambiente propício, honra, serviço mútuo e generosidade. Nós queremos experimentar crescimento, amém, irmãos? Então Deus vai nos orientar a cultivar um ambiente de honra no nosso meio. Olha para a pessoa que está do seu lado, fala: meu irmão, com desonra não cresce, não tem por que crescer. Fala para ele: vai virar bagunça. Estou te mostrando um caminho da igreja, do crescimento saudável. E por último nós temos a Maria. Maria representa o tipo de coração que nós precisamos buscar no crescimento, porque nós vamos crescer muito, e a promessa de Deus. No entanto, com o crescimento precisamos alinhar o nosso coração. Você sabe que uma das coisas que eu me preocupo muito se chama aquele negocinho ali, ó. Provérbios vai dizer que nós jovens temos a tendência de sermos orgulhosos, de sermos soberbos, de sermos individualistas, queremos levantar projetos pessoais. Olha para cá, jovem. Sabe uma das coisas que pode sempre minar o meu coração e o seu coração? Se chama aquilo ali, ó, visibilidade. Com o crescimento, Deus precisa pegar o nosso coração e colocar ele no devido lugar. Porque quando a gente começa a aparecer demais, visibilidade, Satanás já encontra nisso uma oportunidade para minar uma semente. Para que nós, com o crescimento, cada um comece a fazer trabalhos departamentizados. Aí eu cresço de forma individualizada, meu nome cresce, Babel se estabelece. E o que Deus está fazendo? Nós vamos crescer muito. Isso aqui vai dobrar. As igrejas da Imel Cuiabá experimentarão um nível de crescimento que jamais experimentaram. Profetizo isso. No entanto, Deus precisa pegar o seu coração e colocar ele no devido lugar, porque senão não tem por que crescer. Amém ou não amém? Veja bem, Maria representa o tipo de coração que todos nós precisamos buscar, que é um coração rendido e quebrantado. E essa deve ser a melhor parte de nós. A melhor parte de mim não é o fato de eu trazer uma boa palavra, uma boa articulação, uma hermenêutica, uma exegese top. Tem pastor Marinho para fazer melhor que eu isso. Não é sobre isso. Tem o pastor Rodrigo que tem uma graça profética, o pastor Marinho que é nosso mestre. Não é sobre isso. Veja bem, a melhor parte de nós deve ser nós pegarmos o nosso coração e, assim como Maria, colocarmos numa posição de quebrantamento, entendendo que o crescimento saudável passa por nós nos desfazermos na presença de Deus, a tal ponto que Deus possa nos olhar e falar: posso te usar porque não tem nada de você. Amém ou não amém? Deus vai olhar para você e vai falar: ele está vazio, então eu posso encher. Como ele está vazio, eu posso usar. Oh, aleluia. Essa deve ser a melhor parte de nós, pastor Marinho. Como Maria, ela quebra o vaso de nardo puro, e naquele momento, aquela entrega representava a expressão do seu coração. E quando ela entrega algo, e ela quebra algo, ela quebra ali o seu coração, a Bíblia vai dizer que o ambiente muda.
Deixa eu te falar, o ambiente da nossa igreja muda na medida em que Deus alinha o nosso coração. Nós experimentamos a presença viva, nós vemos a manifestação do poder numa proporção maior. A presença de Deus se torna palpável. O que nós presenciamos no capítulo de Atos, onde o mover está acontecendo, a glória está vindo, milagres acontecem. Aí nós vamos perguntar, por que não acontece mais hoje? Porque antes do mover, Deus precisa alinhar o nosso coração. Amém? E é o que o Senhor está fazendo essa tarde. Se você olhar para a história, tu vai conhecer a história de Davi, escolhido por Deus. Mas Davi não foi escolhido segundo as suas habilidades. Quando Deus foi procurar um rei para representá-lo na terra, Deus não foi atrás de um homem, Deus estava atrás de um coração. Deus não precisava de habilidade. Não sei se você sabe, mas no tempo de Davi, ser um guerreiro era a posição que todos os jovens almejavam. Aprender as habilidades de guerra e uma posição de destaque era o que todos os jovens eram incentivados a buscar. E não é diferente de hoje. Os jovens, desde criança, os pais vão dizer assim: você precisa alcançar posições de destaque. Tem nenhum problema com isso. São incentivados a buscarem as melhores habilidades para se tornarem os melhores dentre os melhores, os mais capacitados dentre os capacitados. Mas deixa eu te falar, no mover de Deus, Deus não procura habilidade. Porque o pastorzão falou aqui, o Deus que chama é o Deus que capacita. Eu não estou aqui por causa disso. Deus me livre, Deus me tire disso. Eu orava: Deus, encontra meu coração. E encontra no meu coração algo que te agrada. Porque a capacitação vem do Senhor. A gente já ouviu muito isso. E enquanto os jovens da época de Davi estão sendo treinados para serem os guerreiros, Davi está honrando o seu pai. Ele está cuidando das ovelhas, o que para aquela época não era um encargo tão valorizado. Mas Deus estava olhando o coração de Davi. E quando Deus vai procurar o rei, o pai de Davi olha para os filhos dele e fala: esse aqui é o top, esse aqui é o perfil. E Deus falou: não é esse. Deus estava querendo encontrar o coração. Ele chega e apresenta. Deixa eu te falar, nessa tarde Deus está procurando os corações. Estou aqui para representar a minha geração. E digo para vocês, jovens e adolescentes, reservem o seu coração para Jesus. Falo com propriedade, são 10 anos, desde a minha adolescência. Eu sou fruto de sementes do Ministério Kids, onde eu fui ensinado na célula, desde as primeiras células. Pega o seu coração e guarda para Ele. Essas irmãs não sabem o quão preciosas são as sementes que vocês lançam. Que Deus, quando Ele vai escolher, Ele não vai atrás do homem, Ele vai à procura de um coração. E a palavra em Atos vai dizer: eu encontrei um homem segundo o meu coração. Você sabe o que Deus está dizendo? Deus está dizendo: eu encontrei alguém que tem o coração do jeito que eu quero. E por último, nós temos Paulo. No capítulo 9 nós temos o episódio de Paulo. Você vai conhecer. Em Atos capítulo 9, verso 1 ao 24, nós vamos conhecer. Você conhece a história, mas eu quero falar para você. A conversão de Paulo não se trata apenas de um episódio. Deus me disse que Paulo, a conversão dele é uma representação do processo de um tipo de caráter, um perfil que Deus deseja construir nos jovens da Imel Cuiabá, para um crescimento que vai acontecer. Haverá, irmãos, eu sinto no meu espírito que isso aqui é um divisor de águas, mas o caminho
passa por nós entendermos os processos, onde Deus vai modelar o caráter. Ah, mas eu sou adolescente, eu também fui, agora eu sou casado, 25 anos, já, misericórdia. Agora eu não posso mais falar que eu sou adolescente. Oh Deus, já passou o ano. Já fui adolescente também, quem me conheceu sabe, eu vivi loucura, fiz coisas, vocês não têm noção. E eu quero te falar, na minha adolescência eu já entendia que Deus queria me moldar e me trabalhar. Que eu precisava pegar o meu coração e colocar à disposição do Senhor e falar: Senhor, me trata, me molda, conforme a sua vontade. Paulo é a representação dessa pequena fagulha. E Paulo passa por um processo, até se tornar um fogo abrasador. Mas ele começa como uma pequena fagulha, e o tema da mensagem é fagulha, grandeza das coisas pequenas. Quando é que a grandeza daquilo que é pequeno se revela? Quando aquilo que é pequeno se desfaz na presença de Deus. A fagulha tem o potencial de se tornar uma grande chama. Você tem o potencial de ser uma grande chama em todos os contextos sobre os quais o Senhor te colocar. Lá na sua escola, Deus tem um poder de avivamento para acelerar através da sua vida. Lá no seu serviço, você potencialmente já é um canal de avivamento. No entanto, precisa passar por alguns processos. E eu quero mostrar, para me finalizar, qual é o processo. Paulo representa esse processo, a experiência dele mostra que quando Deus quer iniciar um processo de nos conduzir ao crescimento, Ele vai nos colocar num processo de rendição. Olha para cá, você sabe o que é rendição e o porquê que Deus precisa render você, colocar você numa posição e gerar em você um estilo de vida de rendição, porque senão você vai querer fazer coisas suas, do seu jeito, vai acabar atrapalhando tudo. Quando Deus foi edificar o tabernáculo através da vida de Moisés, Deus falou: toma cuidado para fazer conforme todos os detalhes que te foi mostrado no monte. Não há espaço para capricho humano no crescimento saudável da igreja. Eu não estou aqui para fazer minha vontade, eu não estou aqui para estabelecer as minhas preferências pessoais. Eu estou rendido, faça a tua vontade. Porque não dá para crescer com um monte de gente que quer fazer o que quer. Aí um quer fazer de um jeito, outro quer fazer de um jeito. Não, o crescimento que nós experimentaremos passa por um processo onde Deus trabalha em nós, rendição. Porque está uma geração que é destacada por rebeldia, é nós. Eu estou te falando porque eu fui rebelde muito. Deus teve que me tratar demais. Pensa num homem que está aí, os meus pais espirituais, eu tenho um monte aqui, que vai poder falar o quanto eu dei trabalho. Eu dava trabalho demais. Eu estou aqui pela graça. Porque eu já cheguei de apontar o dedo na cara do meu líder e falar: quem que você acha que você é? Eu dou mais fruto que você. Eu falei: olha isso. E Deus teve que me moer. Mas pera lá, cabrinho, você é bom, né? Deus é desse. Você sabe que o crescimento nós experimentaremos, Deus vai nos colocar em processo de rendição. Deus não ganha nada com o seu orgulho, com o seu... Deus não ganha nada. E Paulo passou por isso. Primeira experiência de Paulo, ele simplesmente, Deus coloca ele numa posição de rendição. Ele cai. Paulo era um alto intérprete das escrituras, era fariseu, reconhecido na sua época como um dos homens mais zelosos. Cara, olha aqui, sabe o cara que é top? Paulo era um desses. Mas a Bíblia vai dizer que quando Deus vai iniciar um start na vida de Paulo, Deus faz algo com Paulo. Deus pega Paulo e bota ele numa posição de rendição, para mostrar que caso Deus vá fazer algo nas nossas vidas, o componente de habilidade, de qualquer superioridade humana vai ficar por terra. Deus não usa isso. Deus nos coloca em rendição.
Aquele que parecia um inimigo poderoso, inflexível, agora após ter um encontro com Jesus, ele se levanta fraco. Gente que ele estava perseguindo, ele tem que pedir ajuda, me ajuda, eu estou cego. Ué, pera lá, não é todo inflexível, todo enrijecido? Para ser usado por Deus tem que se render. E Deus vai pegar Paulo e vai começar um processo. Alguém que não conhece a história completa do apóstolo Paulo, poderia olhar para esse episódio e falar: tomou, merecia, porque perseguiu os cristãos, não é? Tá aí, tomou o que você precisava, que agora você vai ficar cego, 3 dias sem comer. Poderíamos pensar que talvez Deus estaria punindo Paulo com aquilo que aconteceu. No entanto, não é isso que acontece. Na verdade, Deus estava construindo um perfil de uma fagulha para gerar um avivalista. Deus estava pegando Paulo e construindo Paulo por dentro. Paulo, se renda. O perfil dos jovens que Deus vai levantar para esse tempo, para um crescimento, uma multiplicação consistente, não é oba-oba. Alô, jovens, adolescentes, é crescimento de célula, e eu estou falando com autoridade para vocês. Nós vamos crescer de forma consistente. Sabe como? Com jovens que estão sendo construídos de dentro para fora, em uma estirpe de rendição, onde Deus vai poder usar você à vontade, onde Deus vai poder fluir os dons da forma como Ele quiser. E aí, a essa altura o que nós temos é apenas um vislumbre de um plano inicial na vida de Paulo. A verdade é que todos nós, um dia, precisaremos, assim como o apóstolo Paulo, cair nas ruas de Damasco. Todos nós um dia vamos ter que ter essa experiência, onde Deus vai ter que nos conduzir a nos dobrar de dentro para fora. A Bíblia conta sobre Eliseu. Eliseu passou por isso. O pastor falou sobre Elias. Elias passou por isso. Ai de mim. E ele se dobra. Isaías, obrigado. Isaías, ele se dobra. Ai de mim. Isso é Deus construindo de dentro para fora. Porque todo mover que Deus fará de crescimento, de consistência, começa de dentro para fora. A Bíblia conta a história de Eliseu. E Eliseu é o profeta escolhido por Deus, num contexto de total escassez da época. A palavra de Deus é que ele sustentaria Eliseu com uma provisão fantástica. Aí, pastor, eu fico imaginando Deus, uma promessa, uma circunstância, uma palavra de provisão, eu vou prover, e Deus une tudo isso, um mover de provisão, um mover de crescimento, um mover extraordinário, profético, com uma viúva pobre. Qual que é o componente que Deus vai usar para manifestar o sobrenatural? Uma viúva pobre. Deus dá uma palavra para você, Deus dá uma direção para você, e aí quando Deus vai falar, o componente que eu vou usar é viúva pobre, que já está quase morrendo, não tem o que comer, você fala, pera lá, para mostrar que o mover de Deus se fundamenta em total dependência de Deus. Não tem a ver comigo, não tem a ver com você. O profeta vai ter que saber que a sustentabilidade de Deus está fundamentada em uma palavra, e Deus não precisa de recurso humano. Deus faz o mover através de uma viúva pobre. Se Ele faz através de uma viúva pobre, por que Ele não pode fazer através de mim e de você? Então veja bem, está claro que o mover de Deus não se fundamenta apenas nas nossas habilidades. Deus está nos construindo de dentro para fora. A realidade do avivamento só pode ser experimentada por jovens que entenderam o processo de serem desfeitos como pequenas fagulhas. E esse processo fala então do nosso total rendimento e quebrantamento. E eu finalizo com algo que Deus colocou no meu coração. Pastor, pode subir para nós orarmos. Depois que Paulo tem
esse encontro com Jesus em Atos capítulo 9, a Bíblia vai dizer que Deus dá uma palavra para Paulo. Olha para cá. No primeiro momento, Deus coloca Paulo no estado de rendição. E depois, a forma como Deus vai direcionar o apóstolo Paulo, que naquele momento era Saulo, ele dá uma palavra. Olha para cá. E esse é o segundo tópico. Poucas palavras bastam. Fala para a pessoa que está do seu lado. Fala, poucas palavras bastam. Esse versículo 6 revela uma verdade absoluta e absurda. Quando Deus começa a moldar o coração de Paulo e a treiná-lo para uma missão, para um crescimento, primeiro ele vai ensinar Paulo a obedecê-lo nas pequenas palavras. Deus não precisa dar detalhe. E olha para cá, a nossa geração está querendo detalhes. Nós liberamos uma palavra, Deus vai te usar. Aí o cara fala, não, pera lá, Deus, não é assim, Deus vai me usar. Eu quero saber como vai acontecer. Eu quero saber os detalhes. Mas quando Deus escolheu José, Ele mostrou os detalhes? Não. Ele falou, Ele mostrou um sonho, vai ser rei, e é isso. Quando Deus chamou Abraão, sai da tua terra. Para onde? Sai. Para onde? Te mostrarei. Faz o que? Obedece. Poucas palavras bastam. Deus está levantando uma geração que entende que poucas palavras bastam. Deus pode falar não para você? Tem pessoas que Deus não pode falar não para ela, porque ela não consegue escutar apenas não. Ah, mas por quê? Não. Um não basta. O apóstolo Paulo posteriormente vai ser guiado pelo Espírito para pregar em uma determinada cidade, mas chega um momento em que Deus fala, não é para pregar, não é para falar. Você sabe que Deus tem momentos, vai falar para você, chega, para, não. Poucas palavras deveriam bastar para você. Amém. Muitos de nós insistimos em caminhos em que Deus já disse uma palavra, pare. Mas você sabe que você não vai ser capaz de obedecer poucas palavras se Deus não construir esse perfil de rendição completa. Porque para quem está rendido completamente, poucas palavras bastam. É só Deus dizer para mim, pastor Marinho, envia-me a mim que eu vou. Eu não preciso saber do cenário completo. Na medida em que você obedece, Deus vai te revelando. Olha para cá, tem muitas pessoas aqui que Deus chamou para liderar, mas você está esperando o quê? Para dar um posicionamento diante da vontade de Deus. Poucas palavras bastam para um posicionamento. Tem gente que Deus já falou que eu te chamei para ser pastor. Você está esperando o quê para se posicionar? Porque aqueles que são quebrantados, poucas palavras bastam. Interessante, no mesmo episódio, quando Deus vai falar com Ananias, pastor Rodrigo, ele detalha tudo como Ananias deveria fazer com Paulo. Mas pera lá, eu parei para pensar, por que com Ananias Deus traz detalhamento, mas com Saulo Deus só dá uma palavra? Por aquilo que Deus estava construindo dentro de Paulo. Vai chegar um momento onde Deus vai esclarecer tudo e vai ficar mais claro. Mas no primeiro momento, para um crescimento, para que esse potencial, essa fagulha que está dentro de você se tornar um avivamento, Deus precisa te ensinar a obedecê-lo passo a passo. A caminhada com Deus não é sobre algo que vai acontecer de um dia para o outro. Deus está te chamando a caminhar com Ele passo a passo. E na medida em que você dá novos passos, você descobre novas dimensões de revelação e de coisas que Deus planejou para você, que se você não obedecesse, você não experimentaria. Com frequência, nos recusamos a responder ao chamado de Deus por falta de clareza.
detalhes não estão claros, então eu estou fora. E a nossa geração, ela só se envolve com alguma coisa que ela começa a enxergar que ela vai ganhar. Não vou ganhar nada com isso, então não vou me envolver. Já viu isso? Egoísmo. Não vou ganhar nada com isso, então não vou me envolver. Ah, pastora, por que eu vou servir no Ministério Kids se eu não vou ganhar nenhuma prestígio, visibilidade? Ah, eu não vou envolver nas coisas da igreja lá do outro ministério, por quê? Porque eu não vou ganhar nada com isso. Ah, mas se não sou eu que apareço, então não vou me... Deus está nos ensinando que se nós queremos crescer, precisamos nos permitir ser construído de dentro para fora, a tal ponto que Deus vai poder falar, vai. Porque depois Deus falou com Paulo, vai. E Paulo foi, porque poucas palavras bastam. O que você está esperando? Seu pastor já falou com você? Está claro que Deus te chamou? Está claro que Deus depositou unção, sabedoria, graça? O que você está esperando? Hoje Deus está te conduzindo a um caminho. Ele quer te construir de dentro para fora e gerar em você um perfil de total entrega e rendição. E nessa noite, nessa tarde, eu gostaria de perguntar para você. Você pode dizer: Senhor, envia-me a mim, faz de novo, porque poucas palavras bastam. A maioria dos homens da fé viveram as suas maiores aventuras de fé na medida em que Deus dava direções curtas, eles obedeciam, e Deus então revelava uma proporção maior, e eles obedeciam, e Deus revelava algo a mais. Deus está te chamando nessa noite a se desfazer, porque o chamado de Deus para mim e para você é descobrir a vontade dEle passo a passo. É uma caminhada. Isso vai acontecer na medida em que você se desfaz. Tem alguma coisa que precisa ser desfeito nessa noite? Tem alguma coisa que você precisa entregar e falar: Senhor, basta? É o orgulho? É o currículo acadêmico? São suas realizações, experiência? O que é que você precisa colocar e falar para o Senhor? Desfaz, Senhor. Desfaz, porque Paulo falou: considerei como esterco para ganhar a Cristo. Todo o meu currículo, tudo que eu construí até aqui é esterco comparado à riqueza da glória do Senhor. Você sabe por que eu estou aqui hoje como pastor? Porque um dia eu tive que falar para Deus: Senhor, se o Senhor falar eu vou. Eu nunca imaginaria que eu estaria aqui um dia. Mas poucas palavras bastam. E se Deus amanhã me enviar para qualquer lugar, poucas palavras bastam. Nós estamos orando por uma geração de jovens, e nós há muito tempo não falamos mais disso, Pastor Marinho. Pastor Marinho compartilhava. Pastor Marinho compartilhava o desejo do coração que ele tem ali, e aquilo queimou, Pastor Marinho. Que enquanto o Senhor compartilhava o meu coração, é sobre isso. Nós falávamos de uma conferência que vai startar, onde Deus vai levantar os jovens de novo. Cadê os jovens pastores que serão enviados? Eu lembro que falaram isso para mim. Líderes de células que implantariam igreja. Lembra que a gente falava dessas coisas? A igreja no Cochipó, pastor, vai sair. Eu profetizo que vai sair, pastor. As igrejas no mato
vai sair, porque poucas palavras bastam. Envia-nos a mim, envia-me a mim. Quem que tem que ir? Sou eu? Envia-me a mim, poucas palavras bastam. Talvez você nunca tinha ouvido isso, adolescente da nova geração, mas eu estou aqui para representar e dizer para você: eu sou um desses representantes onde Deus pode falar, vai, eu vou. E tem alguns aqui que Deus está falando, eu estou te levando para outros níveis, vai. Na minha adolescência eu ouvia muito que nós seríamos implantadores de igreja, que Deus levantaria uma geração. Lembra, pastor Kleber? Que Deus ia levantar uma geração de jovens que implantaria igreja, e que nós iríamos aonde Deus nos enviar. E a gente sonhava com isso. Mas o tempo passou, os anos passaram. Deus está levantando uma nova geração com uma vida transladada. Deus, envia-me a mim. Eu vou aonde o Senhor me enviar. Envia-me a mim. Hoje Deus está procurando um coração. Ele pode encontrar o seu. Ele não está procurando suas habilidades, Ele quer o seu coração. O que precisa ser desfeito nessa noite, nessa tarde, o que precisa ser colocado aos pés do Senhor, para com liberdade e autoridade você falar: Senhor, eis-me aqui. Se coloca de pé nessa hora. Em Atos capítulo 13, a palavra vai dar um testemunho sobre Davi. A palavra de Deus diz que Davi, no tempo da sua oportunidade, olha para cá, era o testemunho do coração de Deus sobre Davi. E o que eu espero é que Deus encontre o seu coração, e da boca de Deus possa sair um testemunho a seu respeito. Eu encontrei alguém que tem o coração do jeito que eu quero. Davi, no tempo da sua oportunidade, serviu e fez toda a vontade de Deus. E nessa tarde, que Deus possa testemunhar a seu respeito. Eu encontrei a Jéssica, eu encontrei Lucas, Renan, Samira, com o coração do jeito que eu quero. E eles, Rayane, a promessa é para nós. Há 10 anos que nós estamos semeando, que nós permanecemos, Rai. É o cumprimento de uma promessa. Nós éramos adolescentes, e Deus está levantando uma nova geração. E o testemunho de Deus a respeito da nossa geração é: jovens que eu encontrei, que tem o coração do jeito que eu. O apelo que eu tenho para você é um apelo de entrega. Há 10 anos atrás eu fiz o meu, e eu deixei tudo. E o chamado para você é deixar tudo. Não é difícil, é impossível. Danilo, entregar tudo. Tudo. Deus quer tudo. Deus quer você por completo. Deus quer seu tempo. Deus quer sua energia. Deus quer a sua inteligência, sua articulação, sua habilidade de movimentar. Deus quer tudo. E eu quero saber se tem gente disposta a entregar tudo. Deus está procurando um coração para saber se tem gente disposta a entregar tudo. Se nós queremos experimentar um avivamento, isso aqui vai dobrar de gente ano que vem. Nossas igrejas vão dobrar de número. É a vontade de Deus. Nós precisamos entender que Deus está construindo um perfil em nós de gente que entrega tudo. O diabo não tem espaço
para minar o meu coração. Eu entreguei tudo, não tem mais nada. Você vai trabalhar como quem entregou tudo. No campo profissional onde Deus te inseriu, você trabalha como alguém que é entregue. Eu gostaria de chamar você aqui na frente, você que entendeu essa palavra. Deixa eu te falar, não é sobre emoção, é sobre um fogo que está queimando no seu coração nessa hora, para você se render e se prostrar e entregar tudo, porque Deus vai fazer de novo, porque Deus vai fazer numa proporção dobrada. Mas Deus está procurando um coração que vai dobrar-se na presença e dizer: eu entrego tudo. Como Davi, eu entreguei tudo. Como Estevão, eu entreguei tudo. Como Filipe, eu entreguei tudo. Se você entendeu que precisa entregar algumas coisas ao Senhor, e Deus precisa desfazer algumas coisas que você construiu, algumas coisas que foi você que construiu, Deus precisa desfazer para que Ele construa algo novo. Venha para cá. Eu quero orar com você. Oh Espírito, aqui estão as pequenas fagulhas, Jesus. Aqui estão as pequenas fagulhas que têm o potencial para carregar um avivamento. Há 10 anos atrás eu estava aqui, Jesus, como um adolescente. Deus, marca essa geração, Deus. Veja que Deus está te tocando nessa hora. Sinta o Deus te tocar nessa hora, de dentro para fora. Deus está te marcando nessa hora. Entrega. Você carrega dentro de você o potencial para um avivamento. Você carrega dentro de você o potencial para um avivamento.